Olá, meu povo, a paz de Cristo seja sobre cada um de vocês. E eu digo que é uma alegria poder estar aqui, compartilhar com vocês uma porção da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos ler no Salmo 119 o bloco de versículos que vai do verso 129 ao 136. Salmo 119, 129 a 136. Vamos ler aí. Desejo que você tenha passado uma ótima noite e desejo que o seu dia seja um dia bem significativo, com resultados satisfatórios para o Senhor. Diz assim a palavra: maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Não sei se você já observou, mas o Salmo 119, em todos os seus 176 versículos, todos falam sobre a palavra do Senhor, chamando de testemunha, chamando de estatuto, chamando de mandamentos, chamando de lei e chamando de palavra. Então, com vários termos que são sinônimos, o Salmo 119, em 176 versos, exalta a palavra do Senhor, fala bem da palavra do Senhor. Lembrando que, quando o salmista escreveu isso, ele estava se referindo ao que tinha em mãos. E o que é que se tinha em mãos? Tinha a Torá. E então, para ele que cumpriu, para ele que viveu nesse tempo, a palavra é maravilhosa. A palavra é o poder do Altíssimo. Portanto, nós que temos o Novo Testamento também, não podemos pensar a respeito daquilo que está no Antigo Testamento, o contrário daqueles que viveram isso. Porque para eles foi bom demais. Eles falam muito bem da palavra que eles viveram, da lei que eles viveram. Então ele diz que os preceitos do Senhor são maravilhosos, os testemunhos. O que são os testemunhos? É o que se diz, é a narração do que o Senhor fez. É o que a palavra dizia. Então ele está dizendo que esses testemunhos são maravilhosos. E ele falou: a minha alma guarda eles porque eles são maravilhosos. Eu não posso perdê-los, eu não posso ficar sem isso. Isso que eu leio, isso que eu conheço, eu não posso ficar com isso. Qual a relação entre a sua alma e a palavra do Senhor? A exposição das tuas palavras dá luz. Então ele está expressando a sua alegria e gratidão inteira a palavra, irmãos. Pelo fato dela ter sido exposta. Nem todo mundo tinha, sim, irmãos, né? Na verdade, as escrituras ficavam na sinagoga, ficavam no templo. E em épocas de sinagogas, aí sim, mas aqui só tinha o templo. Ficava guardado lá.
Então, quando eles ouviam, quando era exposta a palavra nas suas reuniões, nas suas celebrações, eles se encantavam com a palavra. Eles tinham sede de ouvir essa palavra. E essa sede ela é essencial para a nossa vida. Então ele diz, ó, a exposição das suas palavras dá luz. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, mas vem a palavra e direciona. Por quê? Porque a palavra dá luz. Na verdade, a palavra é luz. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme com os que amam o teu nome. Então, aquilo que ele via registrado, o que ele lia, os testemunhos do Altíssimo, do comportamento do Altíssimo, em relação aos que amavam o nome dele. Então, o salmista está pedindo, olha para mim e tem piedade de mim. Olha para mim com a mesma piedade com que tu usas e usaste para aqueles que amam o teu nome. Segundo o que eu fiquei sabendo, segundo o que eu li, segundo o que eu ouvi ler. Ordena os meus mandamentos na tua palavra. Olha que oração. Vamos fazer essa oração também. Ordena os meus passos. Ou seja, organiza os meus passos na tua palavra. Ele está dizendo, eu não quero pisar em outro lugar. Eu só quero ir pela tua palavra. Então, dá ordem aos meus passos para que eles sigam na tua palavra. Jamais outro caminho. Jamais outro caminho. Porque em outro caminho só há prejuízo, só há danos. Então, ordena os meus passos na tua palavra. Ele está pedindo a ajuda do Senhor nisso aí, porque é extremamente significativo, imprescindível para ele. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, quando os meus passos estão na palavra do Senhor, a iniquidade não tem como se apoderar de mim, ela não encontra permissão para entrar na minha vida. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus mandamentos. Me livra, me deixa viver e viver em liberdade, e eu estarei guardando, continuarei meditando nos teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ou seja, me faz entender, me dá entendimento, me dá luz, brilhe a tua luz sobre mim. Ensina-me os teus estatutos. Então, ele quer ser ensinado, ele tem sede da palavra, ele quer ser ensinado pelo Senhor na palavra, ele quer aprender. Ah, tem você esse desejo também? Tem você essa vontade, esse amor que o salmista teve pela palavra, pelos estatutos, preceitos do Senhor, a lei do Senhor? Você também tem? Eu também tenho. E aí ele termina dizendo, não termina, que o salmo continua, só que este bloco termina assim, rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Então o salmista está dizendo que toda vez que os olhos dele se desviavam para outros atrativos, vinha choro. Por quê? Porque os outros atrativos todos só trazem danos, sofrimentos, angústias, perdições e perdas. Então, quando ele falou, quando os meus olhos não guardam a tua lei, quando eles não ficam fixados na tua lei, aí eu tenho prejuízo que me causa choro. E os meus olhos ficam como rios. Por quê? Porque o salmista aí entendia que havia prejuízo por não seguir a palavra. Aí ele sentia saudade quando ele vivia bem, com os passos ordenados na palavra. Então, qualquer desvio para ele era tremendo prejuízo. Era doença da alma. Então, ele queria
andar com os caminhos, com os passos ordenados na palavra do Senhor. Isso é tão importante para ele que ele fez disso oração. Ele fez despedir dele. Ele foi para diante do Senhor e viu que o melhor para a vida dele era guardar a palavra do Senhor. Então ele queria toda a ajuda do Senhor nesse sentido para guardar a palavra. Por quê? Porque se ele guardasse a palavra, as outras coisas estariam garantidas, nada lhe faltaria. Ele sabia que o segredo da coisa, o segredo da vida, é guardar a palavra. E então o salmista fazia esforço para que isso acontecesse. Que seja assim contigo, que seja assim comigo. Amemos a palavra, porque ela dá direção, ela dá ideia, ela dá resposta. Ela dá luz para nós. A palavra, ela fala sempre o que nós devemos fazer. Eu tenho certeza que você recebeu alguma palavra e precisa agir em alguma direção, ou seja, a palavra te diz o que fazer. Eu tenho certeza que tem determinada situação que você precisa resolver por causa da palavra que ela te diz. Você sabe que tem que resolver aquilo. Você sabe que tem que acertar isso com fulano, isso com ciclano, isso consigo mesmo. Você sabe que tem que fazer aquela obra, você sabe onde isso, você sabe o que fazer. Por quê? Porque a palavra vem e te diz. Então, o tempo todo, a palavra fala tudo o que nós precisamos. A palavra é o nosso ensino, é o nosso guia, é a nossa direção, é o nosso caminho. Nós não podemos viver sem a palavra. Longe dela, com os olhos fixados em outros atrativos, há ruína. Mas com a palavra, a vida, porque a palavra é vida. Querido e amado Pai, assim é para nós a tua palavra. Maravilhosos são os teus testemunhos. Maravilhoso é aquilo que está escrito, registrado sobre ti. Maravilhoso é a forma como tu ages. Maravilhosos são os teus ensinos, teus preceitos, teus mandamentos, teus estatutos. E nós queremos viver por eles. Nós queremos guardar a tua lei. Ordena os nossos passos na tua palavra. Nós não podemos andar em outro lugar. Se andamos na tua palavra, nós estamos seguros. Seguros dos resultados. E que bom que nós temos a palavra. Muito mais que o salmista, que de vez em quando ouvia ler a tua palavra. Nas reuniões somente ouvia a palavra, poucas vezes no ano. Nós podemos ler o dia inteiro, a noite toda, se quisermos, porque nós temos exemplar para isso. Cada um de nós tem. Obrigada por isso. Esta é a tua bondade para conosco. Nos ajude a cada dia mais ter mais sede desta tua palavra. E sermos convencidos totalmente, com todo o nosso ser, em todo o nosso ser, de que não podemos viver sem a tua palavra em dia algum. E nos ajude a cumprir aquilo que ela nos manda fazer. Porque assim a tua obra se realiza, a nossa vida prospera nos teus propósitos santos. Pai, guarde a pessoa que está me ouvindo. Ela precisa de ti. Ela precisa de uma orientação. Ela precisa de entendimento. Brilha a tua luz sobre ela para entender. Brilha sobre mim também. Que nenhum de nós fique em dúvida quanto ao que tu estás dizendo. Mas que assim que o Senhor falar, nós saibamos o que o Senhor está falando.
Oh, meu Pai, guarde a tua igreja neste país. Guarde a tua igreja. Que a tua igreja neste país tenha os seus passos ordenados na tua palavra. Faz isto, Pai. Ordena os nossos passos na tua palavra. Estou pedindo isso como igreja brasileira. Porque não há outro lugar para andarmos. A tua palavra é a direção. E assim, ó Pai, nós faremos bem a essa nação. Nós veremos mudança nesta nação. Assim nós veremos outra nação. Por causa dos teus filhos andando na tua palavra. Guarda o teu povo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Yeshua, assim o abençoo a todo aquele que confia no Senhor. Amém. Fica então na graça de Yeshua e até amanhã, com a permissão dele. Amém.